Hoje eu vou mostrar a equação para o cálculo do campo gravitacional em um ponto P devido à presença de duas partículas pontiformes. Então vamos aqui para a geometria do cálculo. Nós temos aqui então uma partícula de massa m no ponto 1 e a outra partícula de massa m no ponto 2. Essa aqui está uma distância A da origem, essa aqui também está uma distância A da origem. O ponto P tem uma abscissa x, então significa que esse segmento vale x. Está uma distância R do ponto 1 e uma distância também R do ponto 2. Aqui nós temos o vetor G1, que é o vetor campo gravitacional, devido à presença dessa fonte pontiforme que está no ponto 1. O G2 é o campo gravitacional devido à presença da fonte em 2, da partícula ali pontiforme que está no ponto 2. Bom, os dois vetores fazem o mesmo ângulo θ com eixo x. Os dois vetores têm o mesmo tamanho devido à simetria aí do problema. Então esse cara aqui tem o mesmo tamanho que o de baixo, só que aqui eu desenhei esse cara menor do que esse, tá? Na verdade, esse cidadão teria que ser do mesmo tamanho que esse, eu fiz o desenho errado. Bom, isso acontece quando? Esse cara aqui vai ser igual a esse. Quando tem a mesma massa aqui, distribuída, e que está à mesma distância do ponto onde você quer calcular o campo gravitacional, a intensidade desse campo gravitacional, tá? Bom, por que ele aponta na direção da fonte de campo gravitacional? O vetor está apontando ali na direção, no sentido aonde está o campo gravitacional. Porque a força gravitacional ela é atrativa. Então a força gravitacional ela aponta aonde está a fonte gravitacional. Ok, quando nós temos várias cargas, várias partículas, de massa, de mesma massa ou massa diferente, nós queremos encontrar o campo gravitacional em um ponto P, conhecendo a distância que esse ponto P está das fontes de campo gravitacional. O campo gravitacional no ponto P vai ser a soma de cada um desses campos gravitacionais envolvidos, cada um dos campos gravitacionais envolvidos, tá? A soma vetorial de cada um desses campos gravitacionais. Então, por exemplo, eu vou calcular o campo gravitacional, a intensidade do campo gravitacional, que esse cara está fazendo aqui. Qual que é a intensidade do campo que esse cara está fazendo aqui, e assim sucessivamente. Tá? Eu vou somar isso aí. Tá? Só que eu vou fazer uma soma vetorial. Tá? Então a equação para o campo total, a equação do campo ali no ponto P, devido à presença ali de várias fontes, vai ser o campo gravitacional, o vetor campo gravitacional vai ser igual ao somatório dos iésimos, somatório vetorial, dos iésimos vetores campo gravitacional, tá? Tá bom. Esse cara, esse vetor, ele está no plano, então ele tem aí, ele é um vetor, nesse caso é um vetor bidimensional, então eu posso decompô-lo em relação ao eixo x e y. Esse cidadão, devido aí à simetria do problema, onde o eixo de simetria aqui é o eixo x, ele vai ter uma componente aqui no y, que vai estar apontando para cima. E esse cara é o componente no y que vai estar apontando para baixo. Como esse cara tem a mesma intensidade que esse cidadão aqui, essas duas componentes em x serão iguais, porém em sentidos contrários. Quando a gente for fazer a soma vetorial, vai zerar. A mesma coisa não acontece aí com o eixo x. Tá? Na hora que a gente for encontrar a componente desse cara no eixo x, vai estar apontando no sentido negativo de x. Esse cara também no sentido negativo de x. Os dois vão estar na direção de x, mas apontando no sentido negativo de x. Tá? Eles vão se sobrepor. Então, como a gente conhece a natureza da vetorial desse problema, a gente pode trabalhar com essa equação 1 na forma escalar. Tá? No final a gente escreve na forma vetorial, o campo total. Beleza, a intensidade desses dois vetores são iguais, E como que a gente calcula o campo gravitacional? G, massa da fonte, pela distância até onde você quer calcular o campo gravitacional, ao quadrado. Então G é a constante da gravitação, M é a massa da fonte de campo gravitacional e R é a distância até o ponto onde você quer calcular a intensidade desse campo gravitacional. Ok. A intensidade do vetor é igual, os dois vetores não têm o mesmo tamanho? Então significa que a intensidade no eixo x também vai ser do mesmo tamanho. Então os vetores G1x
é igual ao vetor G2x, que é igual ao vetor G, que é igual a Gx, aliás, os vetores não. A intensidade do vetor G1x é igual à intensidade do vetor G2x, que é igual a Gx, tá? Então, isso aqui são intensidades, é o comprimento dos vetores, tá? Ok, e o total? Total vai ser, então, Gx mais Gx, que é igual a 2Gx, tá? Beleza, vamos escrever isso aqui em termos do ângulozinho θ. Como esse cidadão aqui, esse Gx, ele está aqui, ó, apontando, você pode desenhar uma flechinha aqui, né, apontando aqui na direção ali, no sentido da origem. E como o G1x é igual a G2x, a gente pode escrever isso aqui em termos da intensidade desse cara de cima ou o cara de baixo. O fator 2 já está computando isso aí para a gente. Então vai ficar 2 vezes G1 cosseno do ângulo θ. Cosseno porque o vetor está no eixo X aqui, que é adjacente ao ângulo. Então é por isso que a gente usou o cosseno aqui. Tá? Tá certo? Então, quem que é o G1? O G1 é dado pela equação 2, tá? Você poderia ter colocado G2 aqui, não faz diferença. A intensidade do G1 é igual a intensidade do G2, tá? Então vai ser 2 vezes GMR ao quadrado. O cosseno escrito aí em termos aí da hipotenusa, do X, né? Então o cosseno desse cara aqui vai ser o cateto adjacente pelo R, pela hipotenusa R. Então vai ficar X sobre R. R ao quadrado vezes R ao cubo. Tá? Então, essa equação aqui já é a equação da intensidade do campo gravitacional no ponto P devido à presença dessas duas partículas pontiformes de massa M. Tá? Ok, então essa que é a equação da intensidade escrita em termos de R, da distância da fonte até o ponto onde a gente vai calcular o campo total. Tá? Tá, se eu quiser escrever isso em termos do A e do X, como é que vai ficar então? O R aqui está funcionando como hipotenusa, porque esse ângulo é 90 graus, né? Então, esse cidadão aqui, o R vai ser dado, então, R ao quadrado é igual, esse cara ao quadrado, mas esse cara ao quadrado. Então, o R sozinho vai ser x ao quadrado mais a quadrado dentro da raiz. E o cubo aqui devido a esse cara aqui de fora, tá? Bom, intensidade escrita em termos de x e de A. Tá certo, então como é que isso aí fica em termos vetoriais? A gente sabe que os dois vetores estão apontando, né? O vetor resultante ali no X vai estar apontando ele está na direção do eixo X, só que no sentido contrário a X. Né? Então por isso que o sinalzinho aqui é negativo. Tá? X chapéu é o versor, né? É o versor aí relativo ao eixo X, tá? Poderia ser um I chapéu, por exemplo, depende aí do livro que você pega para estudar, tá? Isso aqui não faz diferença. Você tem que saber que esse versor aqui está na direção ali do eixo X, tá? E aponta no sentido positivo do eixo X. Então ficou GT, o vetor campo gravitacional total para esse problema vai ser igual a menos 2 vezes GMX sobre a raiz quadrada de x ao quadrado mais a quadrado, isso aí tudo elevado ao cubo, x chapéu, que vai ser igual, se a gente pode escrever isso aqui também, essa raiz em termos de expoente fracionário. Então vai ficar menos 2 gmx sobre x ao quadrado mais a quadrado, elevado a 3 meios x chapéu. Então é isso aí e Feliz Natal.